A paz esteja com sua casa, meu irmão. Hoje leremos Salmos 25. Espero que você seja edificado com essa palavra. E pela graça de Deus, que a unção, ela produz em você o resultado. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Elevar a alma significa o seguinte: você, está aqui com seus pensamentos, pensando em problemas que te geram ansiedade, em ganhar dinheiro, em trabalhar, em casar, em ter filhos, em ter a casa própria. Quando você eleva a sua alma, o que você faz? Você pega a sua alma e você coloca ela diante de Deus, Você está aqui e você eleva, ela até Deus. Então você sai desse plano, na sua mente, no seu pensamento, nas suas emoções, e você fica aonde Deus está. Então, quando você eleva a sua alma e confia no Senhor, invariavelmente Deus não deixará que você seja humilhado, E aqueles que se opõem a você, eles não terão triunfo sobre você. Porque às vezes nós perdemos algumas batalhas, mas a guerra, paz de Cristo, Sabrina, mas a guerra total, nós não perdemos ela. A guerra final. Versículo 3. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Quem são aqueles que agem traiçoeiramente sem motivo? Os invejosos. A pessoa invejosa, ela é assim, Ela tem ódio gratuito, sem que você tenha feito nada. E ela se mantém próxima de você para que ela possa te destruir mais facilmente. Então, é normal que pessoas invejosas queiram ter contato contigo, amizade, vínculo, mas não por boas intenções, mas para que ele possa traiçoeiramente tentar te derrubar, Então, há algumas pessoas que vão te perseguir, sendo que você não fez nada contra elas. Algumas pessoas que vão te odiar, sendo que você nunca fez nada contra elas. Algumas pessoas que vão agir traiçoeiramente contra você, sendo que você nunca fez algo contra elas. Simplesmente o seu existir produz muita raiva, muito ódio, muito rancor em algumas pessoas, porque é como se fosse uma cobra que se sente mal com o brilho do vagalume. O vagalume tem aquele brilho e essa cobra odeia ele, ela quer matar ele para aquele brilho parar de incomodar, Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Isso é uma verdade universal na Bíblia, Quem te mostra o caminho é o Senhor, não é você que a si mesmo consegue ver o caminho. Não, quem te mostra o caminho é o Senhor. Então, só Deus pode mostrar para você o caminho que você deve andar. De forma que o homem sem Deus, ele não sabe andar no caminho certo. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. Outra verdade que o salmista diz, Tu és Deus, o meu Salvador. O homem não consegue salvar a si mesmo, portanto, as suas obras, as suas boas obras, elas não são aceitas diante de Deus. As suas boas obras, elas não são suficientemente boas para te salvar. E a minha esperança está em ti, o tempo todo. Mas veja bem que ele também diz que nenhum dos que espera em ti ficará decepcionado. Existe uma promessa, de que toda pessoa que espera em Deus, confia em Deus e crê em Deus, ela nunca terá frustrações. Por quê? Vou te explicar o porquê, porque essa explicação é mais profunda do que parece. É porque, às vezes, você espera em Deus que Ele te dê algo,
E você nunca se decepciona, por quê? Porque ele sempre te dá o que você realmente quer, não o que você pede. Então, você pede um marido, mas você tem alguém em mente. Você tem o, o José, o Fernando em mente. E aí você ora, oh Deus, eu quero o Fernando para casar. Mas Deus olha o seu coração e ele vê que não é o Fernando que você quer, né? Não é o José. Você quer um homem bom, que vai cuidar de você e que vai te tratar como você acha que tem que ser tratado. E aí o Senhor vai responder sua oração e vai te dar esse homem, mas não o José, não o Fernando. Por quê? Porque Deus vai olhar para o Fernando, vai olhar para o José e verá que eles não são pessoas que serão bons maridos para você. Então você esperou no Senhor e ele não te decepcionou, ele te deu o que você queria. Então, Deus não tem um compromisso certo com o que você pede, mas sim com o que você de fato precisa. Então, no final, ele mostra que você estava errado e te mostra que aquilo que ele te deu é muito melhor do que o que você queria. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Sabia que essa é uma base da nova aliança? Uma vez que você está na nova aliança, Deus não se lembra mais dos seus pecados. Por quê? Se ele ficasse lembrando do que você fez, ele teria que te punir. Então, para Deus poder salvar você do inferno, ele teve que esquecer todos os seus pecados. Dessa mesma maneira que o salmista está dizendo: Senhor, não se lembre das minhas transgressões. Por quê? Porque o salmista transgredia. Mas não só o salmista, como todos os homens até hoje, desde Adão até Jesus, todos os homens sempre transgrediram a lei. Então, se Deus fosse se lembrar de fato do que os homens fazem, ele teria que punir, né? E a punição seria o inferno. Portanto, para que você fosse salva, Deus decidiu esquecer tudo. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Bem, por que ele conduz os humildes na justiça? Justiça aqui pode ser justiça da fé, a justiça em Cristo, a justiça que nós recebemos, que é o que nos salva. Ele conduz os humildes porque os arrogantes, eles pensam que não precisam de Deus e não precisam de ninguém, né? Então, o arrogante, ele chega diante de Deus e diz assim: ah, Deus, eu não preciso ser salvo porque eu sou muito bom. Mas o humilde, ele olha para si, vê suas fraquezas, vê os seus pecados. E com isso que ele vê, ele fala: ah, eu preciso de Deus. Se não for o Senhor, eu não serei salvo. Então, o humilde, ele reconhece a Jesus. Porque o humilde, ele sabe que ele não é bom o suficiente a ponto de que ele possa salvar-se. Então ele precisa de ser salvo por alguém, né? Que no caso é Cristo. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Verdade? Qual que é o preceito da nova aliança? É o seguinte: todo aquele que crê será salvo. E o outro preceito é: assim como eu os amei, ame o seu próximo. Então, aquele que cumpre esses dois preceitos, ele recebe amor e fidelidade. Deus é fiel ao que ele prometeu a Cristo, que se estende a nós, porque nós fomos enxertados na videira que é Jesus, e ele recebe amor no lugar de condenação, no lugar de juízo. Então Deus, por amar, apesar dele ter que punir os seus pecados, ele decidiu punir em Cristo. Pois, por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Veja, por amor do teu nome. Por quê? Porque o Senhor, ele queria salvar o homem, né? Então, por amor do próprio nome, para que ele seja honrado e glorificado por ele ser bom, ele perdoa os nossos pecados, de forma que
ao invés de puni-los, nos dar a justa sentença de morte, não, ele perdoa. E assim ele está tendo amor ao seu próprio nome, porque ele será muito honrado, glorificado por ter sido bom conosco. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Voltando ao versículo anterior, ele diz assim: Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Você sabia que o nível de amor que você tem pelo Senhor é o nível de humildade também? Por quê? Quanto mais humilde, mais você consegue enxergar suas fraquezas, enxergar seus pecados. Então, quando você vê que você é muito pecador, você também percebe o tamanho do amor de Deus. Porque você olha como Davi diz, e você diz assim mesmo: nossa, mas eu tinha tantos pecados, meus pecados eram tão grandes, e o Senhor perdoou cada um deles. Aí isso desenvolve um amor gigantesco pelo Senhor, porque você sabe que a sua dívida ela era impagável, você não merecia perdão de forma alguma. Então, por você ver o tamanho do seu pecado, você vê também o tamanho do perdão que foi recebido e o tamanho da bondade com a qual ele agiu contigo. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Isso é verdade. Nós temos, por exemplo, o centurião Cornélio no livro de Atos. Ele temia o Senhor e ele dava esmolas porque ele temia o Senhor, e o Senhor o levou a conhecer a nova aliança. Mandou Pedro, o apóstolo, ir na casa dele e pregar o evangelho, fazer ele enxergar o evangelho. E ali, temendo o Senhor o instruiu no caminho da nova aliança. O Senhor confia os seus segredos. E tem outros vários segredos que Deus, ele confia às pessoas que o buscam, que o temem. Todas as pessoas que buscam a Deus, eles sabem informações privilegiadas que pessoas comuns que não buscam não sabem, E eu diria até que eu tenho vivido muito isso. O Senhor, versículo 15: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Sabia que para onde você decide olhar determina a maneira como você vive? Pedro, por exemplo, ele estava olhando para o Senhor, enquanto ele olhou para o Senhor, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas no momento em que, ao invés de olhar para o Senhor, ele olhou para as águas e para a circunstância, e para a tempestade, e para o vento, ele começou a afundar. Então, ter os olhos no Senhor e não na circunstância protege você de muitas coisas. Como, por exemplo, se você está com um problema financeiro e você fica olhando para o problema e pensando: eu não tenho dinheiro, então agora eu não vou pagar o meu cartão de crédito, virará uma bola de neve, e essa bola de neve se tornará uma grande dívida, e essa grande dívida ela vai me quebrar e eu não vou conseguir ser ninguém, nem fazer mais nada. Você fica depressivo, ansioso, com crises, você fica desesperado, sem paz, angustiado, aflito e terrivelmente desesperado, só porque você está olhando para o problema. Agora, se você olhar para o Senhor e falar: eu tenho uma conta para pagar, não tenho dinheiro, mas Deus, lá dos altos céus, fará um milagre para que eu receba esse dinheiro e pague a minha conta. Quando você faz isso, pronto. Você elimina todos esses problemas. Ansiedade, crises, depressão, angústia, aflição. E como diz o texto, aquele que confia no Senhor não ficará decepcionado. Quando chega a hora, Deus vem e te manda o dinheiro que você estava precisando. E você paga a conta e fica tudo bem no final. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só
e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. A integridade e a retidão, elas te protegem realmente, porque uma pessoa, por ela ser íntegra e reta, ela evita entrar em um monte de problemas. Um monte de problemas que seriam potencialmente destrutivos para ela já não são mais. Ela já não participa deles. Como, por exemplo, se você toma o que é de uma pessoa, em algum momento aquilo se voltará contra você como uma colheita se você é ímpio, e então você terá quem tomará de você, e sempre tomará muito mais, porque a colheita ela sempre é muito maior do que aquilo que você planta. Isso só vale para ímpio. Por quê? Quem é cristão, Jesus já nos redimiu da colheita do pecado. Nós apenas recebemos as consequências, e a consequência ela não é não é feita através de fatoração, de uma multiplicação exponencial igual à colheita. Então, a consequência ela é proporcional à ação que você gera, igual à lei de Newton, né, que toda ação gera uma reação igualmente, proporcionalmente igual àquela que você fez. Então, a retidão, de fato, e a integridade te protege. E como eu disse, quando você mantém os seus olhos fixos no Senhor e não na circunstância, Ele te livra de todas essas angústias e aflições, apesar de você estar sendo atribulado. As notas de rodapé dizem assim: o salmista ora pedindo as misericórdias de Deus, segundo a aliança, quando sofre pelos pecados e quando os inimigos aproveitam a ocasião para atacar, talvez tentando desacreditar o rei mediante falsas acusações, recorrendo à benevolência de Deus, segundo a aliança, a sua misericórdia, amor, bondade, fidelidade, justiça e graça, e por sua própria confiança no Senhor, ele ora pedindo livramento dos seus inimigos. A orientação na vontade de Deus. Sabe algo que também tem muita realidade aqui? É que eu já percebi que muitas pessoas, quando eles pecam, eles acham que eles têm que aceitar o diabo atacar a mente e o coração deles por causa do pecado. É como se eles dissessem assim: eu pequei, então agora é digno, é justo que o diabo esteja aqui me oprimindo. Não, você não precisa de aceitar a opressão do diabo, acusação, condenação, consciência manchada, aflição e angústia só porque você pecou. Mas algumas pessoas se tornam passivas. Eu pequei mesmo, então eu mereço, eu vou aceitar o que der e vier, o que o diabo tiver para me falar na minha cabeça. Ele começa a aceitar. Mas, como diz o texto, o salmista aqui, ele tinha pecado. Mas mesmo assim ele pede que o Senhor o livre do adversário, dos seus inimigos. Davi tinha muitos inimigos, né? Muitos reis, soldados de batalhões do exército inimigo. Ele tinha adversários até na sua própria família. Então, quando nós pecamos, normalmente ficamos vulneráveis. E nessa vulnerabilidade, às vezes, o diabo joga na sua cabeça que você tem que sofrer mesmo, e você começa a aceitar isso. E quando você começa a aceitar isso, de fato é aí que ele monta em você e te oprime mesmo, e você não precisa de aceitar. Como está escrito no texto, o salmista tinha pecado, porém estava pedindo que o Senhor o livrasse dos seus inimigos. Ou seja, ele não tinha que aceitar, porque ele tinha pecado, os seus inimigos o destruírem.
Não aceite acusação e condenação na sua mente. Perdão pelos pecados e alívio da sua aflição. Esses temas estão correlacionados entre si. O perdão divino se expressa na remoção da aflição do salmista, e então os seus inimigos já não terão ocasião para caluniá-lo. E com Deus guiando-o no seu caminho, nos preceitos da sua aliança, ele já não se desviará para transgressões. Este salmo está ligado com o Salmo 24, mediante sua referência a elevar a alma. Com confiança em Deus. Estruturalmente, o salmo é um acróstico alfabético, um pouco irregular, com um versículo final suplementar que estende os versos para além do abecedário. É composto de 4 estrofes desiguais, de 3 a 4 e 8 e 6 versículos. A primeira estrofe relaciona-se com a quarta quanto ao tema, e assim também a segunda com a terceira. Um padrão aba. Bem, eu tinha percebido, agora eu tenho certeza que esse salmo está correlacionado ao Salmo 24, como eu li ontem, né? Então, de certa forma, esse salmo, ele seria a expressão de perdão que Cristo confiou e conquistou para nós naquela cruz. Do versículo 1 ao 3. Oração pedindo alívio da aflição ou da doença, bem como das calúnias dos seus inimigos ocasionadas pela sua triste condição. E versículo 3. Sem motivo, Davi não provocou de nenhuma maneira a hostilidade de seus adversários. Teus caminhos, tuas veredas, metáforas pelos preceitos da aliança. Aqui ele coloca várias e várias referências bíblicas que complementam isso. Tua verdade, vida de fidelidade ao Senhor. Lembra-te, não te lembres. Lembra-te de tua compaixão e misericórdia de longa data, desde a antiguidade, mas não te lembres dos meus pecados de longa data, os da minha juventude. E do 8 ao 15, confiança nos favores do Senhor segundo a aliança. Nesse contexto de oração pelo perdão, Davi implicitamente se identifica com os pecadores, com os humildes, com os que guardam a aliança de Deus. Os que temem ao Senhor como pecador precisam do perdão. Como humilde servo do Senhor, espera com confiança no perdão e orientação divinos, na fidelidade à aliança. Veja bem, a fidelidade nossa à aliança hoje é crer em Cristo e nunca deixar de crer. E amar a Deus e o nosso próximo. Só que quem sustenta a nossa fé é o Senhor e quem sustenta o nosso amor é o Senhor. Então, se você enfraqueceu e esfriou na fé, você pode orar e pedir ao Senhor para que Ele fortaleça a sua fé e aqueça o seu amor. E de forma que você percebe que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Porém, ele era um pecador. Então, os seus pecados, ele não fazem Deus virar as costas para você, uma vez que você confia na nova aliança da graça. Então, apesar de você ter seus pecados, de você falhar, de você errar, o Senhor guarda você salvo apesar disso. E você pode, apesar de ser um pecador, ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, que faz a vontade de Deus, que descobriu qual a vontade dele. Versículo 10 da nota de rodapé. Caminhos do Senhor, os modos benevolentes de o Senhor lidar com os fiéis nos seus caminhos, por amor do teu nome. No caminho que deve seguir, no caminho escolhido a ele, herdarão a terra, reterão a porção da sua família na terra prometida. Confia, fala com eles confidencialmente como amigos. Oração pedindo alívio das aflições ou das enfermidades, bem como dos ataques dos seus inimigos. Integridade e retidão, virtudes personificadas. O perdão não basta. Davi ora para que o capacite
a viver uma vida longa de retidão moral, imaculada, assim como Deus é bom e justo. É verdade. É o Senhor quem nos dá a capacidade de viver uma vida reta. Como? Pedindo a Ele. Você pede, Senhor, eu quero ser uma pessoa mais íntegra, Senhor, eu quero ser uma pessoa mais reta. E Ele te dá isso, porque a obra de Deus ela é feita em Deus. E o caminho do Senhor, ele é trilhado no próprio Senhor. É o Senhor quem te capacita a fazer aquilo que Ele quer que você faça. Então, não são as pessoas que se recomendam a si mesmas, de forma que uma pessoa é melhor do que outra para ser cristão. Não é assim. Todos são igualmente malignos e maus, e todo aquele que, digamos, está andando com mais integridade ou retidão, este tal ele está assim porque foi mais transformado por Deus. E por que ele foi mais transformado por Deus? Porque ele se sujeitou mais do que o outro à transformação. Então ele orou, pediu para que ele fosse santo, reto, íntegro e limpo, em detrimento do outro que não ora pedindo isso. Versículo 22, oração final em prol de todo o povo de Deus. Aqui aparece o verbo usado para redimir. Bem, então, meu irmão, Deus, ele tem perdão para você, para te livrar da aflição e da angústia que o seu pecado geralmente produz no seu coração e na sua mente. Se você foi perdoado pelo Senhor, você não precisa mais de aceitar o diabo ficar afligindo sua mente, o seu coração, e angustiando sua mente e seu coração. Se você foi perdoado pelo Senhor, você pode viver agora em perfeita alegria e paz. Basta você aceitar isso. Então, você também não precisa de aceitar o seu inimigo, os seus inimigos, demônios, oprimirem em sua cabeça, sua mente, com acusações, com condenação, com culpa, com consciência manchada. Se você recebeu perdão, você não precisa mais de estar debaixo dessas coisas. Você pode muito bem viver livre. Então, saiba que Deus tem liberdade para você não viver angustiado e aflito. E Ele tem, além de liberdade, livramento contra os seus inimigos. Então, não aceite o diabo ele destruir sua paz de espírito e sua paz psicológica e emocional. Meu Deus, venha trazer revelação, transformação na mente, no coração de todos esses que vão ouvir essa mensagem. Meu Pai, que eles conheçam o Senhor como o Senhor é, do Deus da graça, e eles possam ter a oportunidade de viver uma vida abundante, reinando em vida, vivendo em novidade de vida. Assim seja, no nome de Jesus.